Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gravando mais essa aula para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso próximo tema, que vai ser eletrostática, né? Aí a gente precisa lembrar que a eletrostática é uma área da física, né? Que também dentro da elétrica tem a eletrodinâmica, né? A eletrodinâmica trata da análise das características elétricas de cargas em movimento, na eletrodinâmica, e o que a gente está estudando trata da dinâmica da parte elétrica em cargas em repouso, tá? E aí a gente tem que ter noção de algumas coisas importantes para entender o conceito da eletrostática. Claro que é uma coisa que a gente vê bastante segmentado, bastante fragmentado, bastante passo a passo, né? Mas são grandes tópicos que vão se organizando dentro de uma lógica da eletrostática, né? A primeira coisa é a gente ter o conceito de carga bastante esclarecido, né? Dentro desse conceito esclarecido de carga, a gente também precisa ter noção da característica da interação entre cargas, né? Então a gente tem carga positiva e a gente tem carga negativa, né? Tem também as partículas neutras, mas quando a gente fala de carga, a gente fala de carga negativa e positiva. E aí tem o princípio da atração de Dufay, da atração e da repulsão, né, de Dufay, que fala que cargas iguais, elas tendem a se repelir, né? Tem a força de repulsão existindo entre elas. Cargas de sinais, por exemplo, duas positivas, tem a repulsão. Sinais positivos, repulsão, sinais negativos também, né? Quando você tem cargas de sinais diferentes interagindo dentro de um espaço, né, de uma dinâmica de interação, aí você tem as forças de atração. Beleza? Ou seja, esse princípio da atração e repulsão diz que existe a interação entre cargas, e essa interação pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo dos sinais das cargas envolvidas dentro da ideia da nossa análise. Beleza? E aí, quando a gente pensa nessas forças de atração e repulsão, a gente está pensando na possibilidade da força elétrica, né? E aí, quem estuda bastante força elétrica é um cara chamado Charles Coulomb, que tem uma equação que dá para a gente mensurar o quanto é a intensidade dessa força elétrica relacionada à interação das cargas. Essa força elétrica pode ser baseada numa interação repulsiva ou atrativa, depende dos sinais das cargas, né? E uma coisa importante é que quando a gente considera a análise de Charles Coulomb, a gente tem que considerar também que a distância ela vai ser um referencial importante, né? Porque a distância ela se relaciona com a força elétrica num sentido bastante prático da coisa. Por isso que a fórmula de Coulomb, ela tem as cargas envolvidas, né, sendo multiplicadas, que são representadas pelo Q minúsculo, e você tem essas cargas envolvidas divididas pela distância ao quadrado, beleza? Na relação de multiplicação das cargas envolvidas, a gente tem também uma constante de ajuste, né? Que é a constante eletrostática, que é um valor fixo, né? E esse valor, que é de 9 vezes 10 a nona, ele ajusta a nossa equação, que é descrita por Coulomb. Ou seja, quando você falar da lei de Coulomb, ela vai tentar mensurar para a gente a intensidade da força elétrica envolvida em duas cargas aparentes, sendo que essas cargas, né, elas têm que ser pontiformes, aonde a dimensão delas é desprezível, beleza? E a distância sempre ao quadrado. Então fica força elétrica igual a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, vezes as duas cargas, né, que são multiplicadas também, K vezes Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que as cargas têm que ser em Coulomb, né? Lembrando que a distância tem que ser em metros e a constante, ela vem em Newton por metro ao quadrado dividido por Coulomb. Tanto que o resultado da força elétrica sai na unidade básica, que é Newton, que é o N maiúsculo. Beleza? E aí, gente, passando um pouquinho para o nosso próximo passo, a gente pensa assim,
Sabemos calcular a força elétrica, sabemos que a intensidade da força elétrica depende da interação das cargas relacionada com a sua distância ao quadrado, né? As cargas têm relação do quociente da distância, por isso que é uma divisão, né? Uma fração. E aí, quando a gente pensa na força elétrica existindo dentro da interação das cargas, a gente tem que considerar que essa possibilidade da força elétrica, ela pode gerar um campo elétrico, né? Que foi o nosso próximo estudo, que a gente falou um pouquinho sobre ele. O campo elétrico ele é vetorial, então além do módulo, que é o valor seguido de uma unidade, a gente tem que ter também a relação da trajetória, que é a direção e o sentido, que o vetor representa isso para a gente, né? E essa ideia da gente entender o campo elétrico como advindo da possibilidade da força elétrica existir, faz a gente criar um raciocínio bastante interessante. Por quê? A gente parte da lógica que a força elétrica ela vem da interação entre cargas, né, relacionada com a sua distância ao quadrado. Essas cargas elas podem ter atração ou repulsão, depende muito do sinal, né? E quando a gente pensa na ideia inicial, a gente parte do princípio que essa repulsão e atração gera tudo o que a gente está falando, né? Essa atração e repulsão gera força elétrica, que tem uma intensidade que é medida pela equação de Coulomb, né? Que dá a possibilidade do campo elétrico vetorial ser gerado também. E aí, falando do campo elétrico, normalmente ele é relacionado com a força elétrica baseado no quociente da quantidade de carga. Por isso que é F, né, que é a força elétrica, dividido por Q, que tem a relação, o Q minúsculo, que tem a relação da carga com a relação da força elétrica coexistindo, beleza? E aí, gente, algumas dicas importantes. Quando você fala de eletrostática, a gente tem muitos tópicos importantes. Por exemplo, o campo elétrico ele é relacionado para condutores, né? Materiais que já têm uma facilidade para gerar essa força elétrica e gerar eletricidade, diferente para isolantes, por exemplo. E às vezes você pega condutores que são diferentes e aí pode existir alguma dinâmica particular de cada um. Como a gente está estudando num conceito assim mais geral, num conceito assim mais superficial da coisa, ainda não tão aprofundado, a gente tem que construir um raciocínio partindo do princípio da interação das cargas, seja atrativa ou repulsiva, não importa, partindo do princípio que os iguais eles se repelem, positivo com positivo, negativo com negativo, e os diferentes eles se atraem, positivo e negativo. Normalmente a interação que a gente julga são de duas cargas e a relação da distância é sempre ao quadrado. Tem uma constante eletrostática que ajusta a equação de Coulomb para medirmos a intensidade da força elétrica coexistindo naquele evento de interação de cargas. E essa possibilidade da força elétrica gera o campo elétrico, né? Que é sempre vetorial, que é a relação da força elétrica pela carga e etc. Então, tenham noção principalmente da construção desse raciocínio, né, que eu falei para vocês de modo bastante resumido. E tenham noção também de algumas pontualidades. Por exemplo, adequar certinho a fórmula de Coulomb, colocar sempre as perspectivas do campo elétrico no aspecto vetorial, analisar a ideia do princípio de Dufay, da atração e repulsão, e considerar tudo isso como parte de uma construção de tijolinhos, aonde cada conceito, cada pré-requisito é importante. E à medida que a gente for evoluindo, a gente vai ter noção que essas coisas vão ser úteis para nós no futuro. Quando a gente falar de resistores, quando a gente falar de capacitores, quando a gente falar de resistência elétrica, falando de potência elétrica, quando a gente começar a avançar nessas coisas da eletrostática, é importante a gente ter noção dessas primeiras ideias sobre a eletrostática de um modo assim mais globalizado. Tá? Então, esses 10, 11 minutinhos que eu gravei para vocês é mais para fazer um resumo geral das informações e aí, como eu disse,
quando a gente tiver a parte da aula, né, online, a gente consegue ter uma relação de analisar melhor a fórmula, analisar melhor os princípios, as leis e algumas orientações sobre esses pontos que eu falei, né? Esse é mais um geralzão para você pegar alguns pontos da construção que a gente está tendo desse conceito dentro da eletrostática, beleza? Então, deem uma estudada nessas 4 aulas, deem uma olhadinha, façam marcações, façam resumos, entendam a continuidade dos eventos que a gente está estudando. Uma coisa sempre vai depender da outra. Então, se for estudar, pega na ordem. Primeiro o capítulo 1, onde fala da noção de carga, depois o 2, onde ele fala da lei de Coulomb, depois o 3, onde ele trata de campo elétrico, e depois o 4, onde ele fala de campo elétrico em materiais que são condutores, que tem mais elétrons livres disponíveis para possibilitar a força elétrica existir e a geração do campo elétrico consequentemente. Beleza? Assista essa aula, um grande beijo e contem comigo, beleza? Tchau, tchau, gente.